Você já percebeu que às vezes você faz algo sempre da mesma forma, a ponto de nem pensar mais para poder fazer aquilo? Tipo trocar de marcha quando você está dirigindo, ou mesmo ao escovar os dentes, sair do trabalho, chegar em casa e cair na Netflix? Ou seja, coisas que estão no piloto automático. E você nem se deu conta? Pois é exatamente aí que entra esse sujeito aí, Frederick Skinner, ou só Skinner para os íntimos. Esse cara foi um dos maiores psicólogos da história, mas não do tipo que fica analisando sonhos ou escrevendo diários emocionais. Não. Ele era do time que estudava comportamento de verdade, o que as pessoas fazem, não o que elas pensam. Ele criou uma teoria chamada condicionamento operante, que basicamente diz: você repete o que te dá recompensa e evita o que te dá punição. Isso parece óbvio hoje, mas na época era revolucionário. Ele fez experimentos com pombos e ratos em caixas chamadas de caixas de Skinner. Ele colocava um rato lá dentro e ensinava ele a apertar uma alavanca para ganhar comida. No começo, o rato tateava tudo, até acertar por acidente. Aí, quando apertava, comida caía. E adivinha o que aconteceu? O rato aprendeu a apertar de novo. Repetiu, repetiu, até que aquele comportamento se tornou um hábito. Parece brincadeira, mas isso explica muito do que você faz todos os dias. Você levanta, pega o celular, abre Instagram, passa 20 minutos scrollando e só depois vai tomar banho? Meu Deus, você foi condicionado igual a um rato e nem se deu conta disso. Porém aqui, a sua recompensa não é comida, e sim a famosa dopamina. Skinner provou que comportamento vem antes da motivação. Muita gente acha que precisa se sentir bem para agir, mas ele mostrou o oposto. Você age e aí começa a se sentir bem. É tipo ir para a academia mesmo sem vontade. Depois que termina, você está mais leve, mais disposto, mais confiante. A maior sacada do cara é essa: você pode programar seu próprio cérebro, criando reforços, rotinas e sistemas. Seja para parar de procrastinar, manter dieta, treinar ou trabalhar num projeto importante, é tudo questão de sistema, não de motivação. E ele não acreditava em vontade ou personalidade fixa. Para ele, não existe pessoa preguiçosa ou disciplinada, existe reforço certo ou errado. Se você está repetindo algo ruim, é porque alguma parte está te recompensando, mesmo que indiretamente. Exemplo: você para de estudar e vai jogar videogame. O cansaço some, você relaxa. Então o cérebro liga aquilo a alívio. Resultado? Você repete. Mas aí entra a mágica. Mude aquilo que te reforça positivamente, que você será capaz de mudar os seus comportamentos. É aí que entra o nosso próximo cara dessa análise superpoderosa. O nome desse mano é nada menos que Dorian Yates, um fisiculturista dos anos 90, que foi considerado um dos maiores fisiculturistas da história. Mas, diferentão dos outros, ele não ficava horas na academia, fazendo montanha-russa de exercícios. Não. Ele tinha uma abordagem brutal, minimalista e extremamente eficaz. Treino intenso, curto e pesado. Ele pregava que motivação é passageira, disciplina é eterna. E ele sabia disso porque várias vezes ele também não tinha vontade de treinar, mas ia, porque entendia uma coisa simples: disciplina não é fazer só quando você está animado, é fazer mesmo sem estar. Isso parece loucura, mas tem tudo a ver com Skinner. Yates via o corpo como um sistema. Se ele fizesse X, ia obter Y. Se ele comesse isso, ia crescer aquilo. Se ele dormisse aqui, ia recuperar melhor ali. E o mais foda é que ele aplicava isso todo dia. Treinos curtos, altamente focados, quase cirúrgicos. Ele não precisava de música alta, gritaria ou energia do outro. Ele só entrava, fazia o que tinha que fazer e saía. E sabe qual a frase dele que todo mundo usa hoje? É sobre consistência, não motivação. Isso soa familiar?
Parece até o que Skinner diria se fosse personal trainer. E Yates era o exemplo prático do que Skinner descreveu na teoria. Ações repetidas geram resultado, independentemente do estado emocional do sujeito. Ele condicionou o corpo e a mente a funcionarem mesmo sem emoção. Era tipo, hoje eu tô com preguiça? Tanto faz. Vou ali mudar o shape do meu bíceps e volto. E é por isso que ele é tão fodão para esse papo, porque ele não esperava estar com cabeça boa para agir. Ele agia para, com o tempo, se sentir melhor. A mentalidade do High Intensity Training, ou para simplificar, HIIT, esse método de treino do Yates basicamente, significa poucos exercícios, alta intensidade, máximo esforço, tempo reduzido na academia. Ele acreditava que a chave para o crescimento muscular era estressar o músculo ao máximo em poucas séries, com técnica impecável. Nada de ficar 2 horas na academia, mudando de aparelho a cada 5 minutos. Para ele, qualidade é melhor que quantidade. Outro ponto foda do Yates é que ele não inventava moda. Não ficava trocando de rotina toda semana achando que tá enjoado. Ele mantinha o mesmo plano por meses. Sabia exatamente quantas séries, quantas repetições, quanto peso e qual intervalo. E o mais importante, tinha feedback constante. Ou seja, ele era tão meticuloso que anotava tudo. Peso da barra, quantas repetições conseguiu, como se sentiu. Se falhou antes do final, se precisava ajustar, e com isso ele via onde estava indo bem e onde precisava evoluir. Era tipo, na última vez, fiz 10 repetições com 100 quilos. Hoje vou tentar 11. Esse feedback constante é igualzinho o que Skinner falava. Reforço contínuo muda comportamento. Yates via o músculo crescer, o peso aumentar, a postura melhorar, e isso era suficiente para ele continuar firme e reforçar seu comportamento de ir treinar igual um animal. Nesse sentido, ele não precisava de aplausos, likes ou reconhecimento externo. O próprio espelho já era sua recompensa. E aí, ele continuava, semanalmente, mensalmente, ano após ano, sem falhas, sacou? Parece loucura, mas você pode programar seu cérebro para agir mesmo sem vontade. E isso não é coisa de guru de motivação ou coach de rede social. É ciência dura, testada e comprovada na prática por quem realmente conseguiu construir algo épico mesmo sem inspiração diária. Vou te mostrar como juntar o que Skinner descobriu sobre comportamento humano com a mentalidade brutal de Dorian Yates, criando um método poderoso para construir hábitos sólidos que se sustentem no tempo mesmo nos dias ruins. A fórmula simples, mas extremamente útil, é essa. Repetição mais feedback constante, igual hábito automático. É isso que Skinner provou em suas teorias com suas caixas e ratos. É isso que Yates viveu na academia. Treino após treino, ano após ano. Você não precisa ter vontade para fazer algo todo dia. Você precisa criar um sistema tão claro, repetitivo e recompensador que ele vire parte da sua rotina, automático, quase mecânico. Aí você me pergunta, como isso funciona na prática? Vamos sair do conceito e ir para o campo de batalha, meu jovem. Exemplo 1. Academia. Sem sistema. Você vai quando está animado, desiste quando cansa, muda a rotina toda semana achando que vai melhorar. Com o sistema de Skinner plus Yates, você define um plano curto, intenso e repetitivo. Treinar 4 horas por semana, mesmo sem energia. Cada série tem um objetivo claro. Você anota tudo e vai ajustando conforme vai vendo seu progresso. Resultado? Músculo cresce, força aumenta, autoestima melhora. E o melhor, você nem precisa esperar sentir vontade para ir. Você apenas vai. Bora para um segundo exemplo. Estudo. Sem sistema. Você espera estar com cabeça boa, fica adiando, até começa, porém para no meio e perde ritmo. Com o sistema de Skinner plus Yates, você define 30 minutos por dia, mesmo que seja pouco. Anota e revisa o que estudou, vê o que entendeu e repete.
todo dia, mesmo cansado. Resultado? Em semanas, você está entendendo mais, lembrando mais, evoluindo mais sem depender da merda da motivação. Próximo exemplo. Projeto pessoal. Sem sistema, você faz tudo bagunçado, muda a estratégia toda hora, nunca termina nada direito. Com o sistema de Skinner e Yates, você cria um ritual. Sempre escreve 200 palavras por dia. Ou responde 5 e-mails importantes logo cedo. Ou faz uma tarefa importante antes do almoço. Repete, mede, ajusta. Resultado: progresso constante, sem burnout. Você avança mesmo sem querer. Está fazendo sentido isso? Então, recapitulando. O segredo do Skinner. Você age primeiro, sente depois. Skinner mostrou que comportamento vem antes da emoção. Você não precisa se sentir bem para começar. Você começa para, com o tempo, se sentir melhor. Ele chamava isso de condicionamento operante. Se você repete algo com consistência e vê reforço positivo, mesmo que pequeno, seu cérebro começa a associar aquilo a algo valioso. E Yates aplicou isso na veia. Ele via os músculos crescerem, seu peso aumentar, o espelho mudar. Isso era suficiente para continuar firme no propósito. Agora te pergunto, e você, meu caro? Precisa de aplauso, like, motivação externa? Não. Você só precisa de feedback visível do que está funcionando. Um cheque na planilha, uma foto no espelho, um print do seu progresso. Isso já é suficiente para condicionar seu cérebro a seguir em frente. Já com Yates, aprendemos que disciplina é escolha repetida, não sentimento constante. O cara pregava uma coisa simples, mas revolucionária. É sobre consistência, não motivação. Ele não esperava estar inspirado para entrar na academia. Não precisava de playlist, não ficava olhando frases motivacionais. Ele só ia lá e fazia a porra acontecer. E sabe qual foi o resultado disso? Ele virou o fucking Mr. Olympia. Ficou conhecido como um dos melhores da história. E até hoje, décadas depois, é referência para quem quer construir corpo de elite. Por quê? Porque ele entendeu uma coisa que pouca gente entende. Disciplina não é sentir vontade todos os dias. Disciplina é escolher fazer, mesmo sem sentir. E isso não vale só para a academia. Vale para tudo nessa vida. Trabalho, relacionamentos, saúde mental, produtividade, autoconhecimento e por aí vai. Seja lá o que for que você quer construir, você não vai manter só com a emoção. Você vai manter com um sistema. A grande sacada dessa dupla improvável, Skinner te mostra como programar seu cérebro para agir mesmo sem querer. E Yates te mostra como aplicar isso com brutalidade, clareza e repetição consciente. Juntos, eles formam uma dupla imbatível para quem quer construir hábitos que durem no longo prazo, mesmo sem motivação constante. A diferença entre quem desiste e quem persiste não está no sentimento, e sim nesse sistema bem ajustado. Quem vence não é o mais talentoso, é o que repete, mesmo sem querer. Quem transforma a vida não é o mais empolgado e emocionado, é o que age primeiro e sente depois. E se você ainda está achando que precisa de mais inspiração, mais força de vontade, mais puxão emocional, calma, você não precisa disso. Você precisa de um plano que funcione, mesmo nos dias ruins em que tudo parece sem sentido, e é exatamente isso que essa dupla te dá. Um caminho claro para construir hábitos sólidos, mesmo sem motivação constante. Agora, se liga nessas 3 ações simples, mas muito tops, que você pode começar ainda hoje para virar dono da sua própria rotina. Primeira ação: crie um ritual diário tão pequeno que você não consiga pular. Skinner provou que comportamento se molda com reforço constante. E Yates mostrou que consistência vence onde a motivação falha. Então a primeira coisa que você precisa fazer é criar um ritual mínimo, algo tão pequeno que até o seu eu mais preguiçoso não tenha desculpas para pular. Aqui vai um exemplo. Quer ir para a academia? Não precisa encarar uma sessão completa. Comece com só entrar pela porta e fazer um cardio de 5 minutos. Quer estudar, mas nunca tem cabeça boa?
Abra o caderno e escreva apenas uma linha. Quer emagrecer, mas vive caindo na tentação e se sabotando? Coma uma refeição limpa por dia. É isso mesmo. Não precisa ser épico. Só precisa ser feito. Por quê? Porque quando você começa, o cérebro entende que está em andamento, e aí fica mais fácil continuar. Isso chama lei do esforço mínimo. Você começa e o sistema toma conta. Vamos para a segunda ação. Elimine as distrações que sabotam seu sistema. O cara que inventou dieta toda segunda-feira e nunca começa nada, ele tá cheio de distração. Música alta, redes sociais, grupo do Zap enchendo o saco, Netflix ligada o tempo todo. E Yates não tinha isso. Ele ia para a academia, focava no treino e saía. Nada de scroll infinito antes de agir. Nada de vou ver um vídeo rápido antes de começar. Skinner explicaria assim: se você cria um ambiente cheio de punições positivas para procrastinar, exemplo, rede social é igual a dopamina instantânea. Seu cérebro vai sempre querer escolher isso. Então, mude esse jogo agora. Aqui vão algumas ideias rápidas que podem te ajudar para eliminar distrações. Desligue notificações 1 horas antes de dormir. Coloque o celular longe durante tarefas importantes. Use um timer, como o Pomodoro, para manter o foco. Tenha um plano escrito do que fazer antes de começar qualquer coisa. Você não precisa de força de vontade para mudar. Você precisa de um bom ambiente que te ajude a agir. Vamos à nossa terceira ação. Anote tudo para ter um feedback real. Lembra daquela frase do Yates? É sobre consistência, não motivação. Pois é. Ele sabia disso porque ele tinha feedback constante. Anotava cada treino, cada peso, cada sensação. Assim, ele via a evolução mesmo nos dias que parecia que nada estava mudando. Skinner diria que isso é reforço positivo. Quando você vê progresso, seu cérebro associa esforço à recompensa. E aí, ele passa a querer repetir o comportamento. Então, a última ação é essa. Crie um sistema de feedback visual, como, se for na academia, use um app ou planilha para anotar. Carga, repetições, como se sentiu. Se for no estudo, marque no calendário os dias que você estudou, mesmo que pouco. Se for no trabalho ou projeto pessoal, defina uma métrica clara. Exemplo, páginas escritas, horas dedicadas, tarefas concluídas. Só isso já basta para condicionar seu cérebro a seguir firme. Para encerrar, aprendemos que esses dois caras te ensinam uma coisa muito importante. Disciplina não é sentir vontade. Disciplina é agir, mesmo sem ela. Skinner te mostra como programar seu cérebro para repetir o que funciona. Yates te mostra como executar com brutalidade, mesmo sem inspiração. Você aplica e vira alguém que age, mesmo nos dias ruins. Agora, uma pergunta importante. Qual dessas 4 ações você vai testar primeiro? Deixe a sua resposta nos comentários e compartilhe conosco. E se esse vídeo fizer algum sentido para você, compartilhe com alguém que está precisando parar de adiar e começar a agir de verdade. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, ative o sininho para não perder nada. Combinado? Boa sorte e até o próximo vídeo.